Senhor. Por gentileza, abram suas Bíblias no livro de Josué. Josué capítulo 7. Livro de Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Que maravilha começarmos o ano na presença de Deus. Nós temos o privilégio de virarmos o ano na presença de Deus, começarmos o ano na presença de Deus. Veja que coisa extraordinária. Não tem como Deus não ver atitudes como essas. Como a vida é feita de atitudes, as nossas atitudes contam para o nosso futuro. Quem encontrou Josué capítulo 7, diga amém. Amém. Nós vamos ler a partir do versículo 2, que diz assim: Ora, enviou Josué de Jericó alguns homens a Ai, que estava junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel. E lhes disse: Subi, espiai a terra. Então subiram aqueles homens e espiaram a Ai. Versículo 3. Quando voltaram a Josué, lhe disseram: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens para ferir a Ai. Não canses ali todo o povo, porque há poucos habitantes. Versículo 4. Assim subiram do povo para lá uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. 5. Que feriram deles uns 36 e perseguiram-nos desde a porta até Sebarim e os derrotaram na descida. E o coração do povo se desanimou e se tornou como água. Versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou com o rosto em terra perante a arca do Senhor até a tarde. As autoridades de Israel fizeram o mesmo, deitaram pó sobre as suas cabeças. Podem sentar. Queridos, como sempre faço questão de repetir, a Bíblia não fala em momento algum de recomeço. A Bíblia fala de novos começos. Já falei isso várias vezes e quero que fique bem gravado nas nossas mentes. Porque nós estamos começando o ano, esse é o primeiro culto do ano de 2023. E normalmente o que é que nós queremos fazer? Nós queremos zerar a nossa vida e começar tudo de novo. Ou seja, nós queremos zerar a vida e começar tudo de novo, ou seja, que haja um recomeço. E o que é recomeçar? Recomeçar é trilhar o mesmo caminho que trilhou antes. Recomeçar é voltar para onde começou e andar tudo novamente. Isso vai mudar alguma coisa nas nossas vidas? Não. Um recomeço faz apenas com que você repita tudo aquilo que você já fez. Então não é sobre recomeçar, é sobre começar de novo. E qual a diferença disso? Faço questão de repetir: recomeçar é dar ré e continuar. Começar de novo é começar a partir de onde você parou. É começar a partir do lugar, do local que você parou. Isso é o diferencial. Não é sobre recomeçar, é sobre começar de novo. O tema que eu quero tratar com vocês hoje é o seguinte: novos começos vêm mediante novas atitudes. Se você for anotar, novos começos vêm mediante novas atitudes.
As novas atitudes, de uma forma literal, estão criando um novo para as nossas vidas. Se você fizer uma análise em todos os personagens bíblicos, você vai identificar algo neles. Eles começaram a partir de novas atitudes. Quer ver um exemplo? Quem aqui não lembra de Zaqueu? Quem era Zaqueu? Zaqueu não era apenas o chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu, como a Bíblia deixa muito bem claro, era um ladrão, ele roubava. Ele não cobrava apenas os impostos necessários, ele cobrava além. E o que foi que fez com que Zaqueu mudasse? Foi uma atitude nova que ele tomou na vida. Um determinado dia, Zaqueu disse: eu quero ver Jesus. Aquele homem que era rejeitado pela sociedade, todas as pessoas olhavam para ele e o enxergavam como um nada, toma uma nova atitude, e essa nova atitude mudou a vida dele, criou um novo começo na vida dele. Primeira atitude de Zaqueu: eu quero ver Jesus. E no momento que ele decide ver Jesus, ele percebe que mesmo para algo tão extraordinário como é ver Jesus, não é fácil. Ele percebe, e detalhe, Zaqueu se sentia o cara, se sentia o grandão da história, afinal de contas tinha dinheiro, ganhava com aquilo que fraudava os impostos das pessoas, então ele se sentia o cara, literalmente. Mas no momento que ele decide ver Jesus, o que acontece? Zaqueu percebe que ele é pequeno para ver Jesus. Isso que acontece com todo ser humano. O homem ou a mulher pode se sentir o maior ser humano da face da terra. Ele só se sente grande até procurar ver Jesus. No momento que nós tomamos a atitude de querer ver Jesus, automaticamente nós nos encontramos pequenos. Primeira atitude de Zaqueu: ele disse: eu quero ver Jesus. Segunda atitude: como ele se viu pequeno, não tinha como ver Jesus com a sua estatura, ele tomou outra atitude brusca. Ele disse: eu vou correr à frente. Vou à frente. E a terceira atitude: vou subir nessa árvore. Isso tudo aconteceu em um dia. E naquele dia Jesus dormiu na sua casa. Por que isso? Porque novas atitudes trazem novos começos. Nunca mais Zaqueu foi um ladrão. Todos nós sabemos, antes de Jesus sair da casa, ele mesmo disse, sem Jesus ter perguntado nada a ele mesmo disse: se eu tenho fraudado alguém, se eu tenho me enganado, se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Novas atitudes trazem novos começos. Que era Saulo de Tarso, era apenas um assassino, entre aspas, um assassino legal, porque tinha autorização da lei para fazer o que fazia, mas era apenas um assassino. Uma atitude mudou a vida dele. E alguém pode dizer: mas é claro, Jesus foi ao encontro dele. Não foi essa atitude, não foi a atitude de Jesus que mudou a vida de Saulo. O que mudou a vida dele foi a atitude que ele teve mediante a atitude de Jesus e ao seu encontro. Ele poderia simplesmente ter batido o pé e ter dito: não quero negócio, isso deve ter sido uma ilusão da minha cabeça, não vou fazer nada mediante isso. Não, ele tomou a atitude de mudar, tomou a atitude de reconhecer que estava errado, tomou a atitude de reconhecer que estava perseguindo a pessoa errada. Qual foi o resultado? O resultado é que Paulo se tornou literalmente o maior escritor da Bíblia. Por quê? Novas atitudes trazem novos começos. Dizer de Levi, que era apenas um cobrador de imposto também, estava na sua escrivaninha lá cobrando os impostos, e Jesus passou e disse: Levi, segue-me. E a Bíblia diz que, deixando tudo para trás, Levi o seguiu. Uma nova atitude trouxe um novo começo. Nunca mais Levi, que é Mateus, foi o mesmo. Não é diferente para com as nossas vidas. Se nós quisermos novos começos nas nossas vidas, nós vamos ter que colocar isso na nossa cabeça. Não existem novos começos com atitudes velhas. Não existe. Não existem novos começos quando
se nós continuarmos tomando as mesmas atitudes antigas. Novos começos requerem novas atitudes. Olhando para o texto que nós vimos aqui, a nação de Israel havia entrado em Canaã e havia feito algo histórico. Durante anos e anos, a nação mais potente que existiu no mundo foi justamente essa nação chamada Canaã. Tudo isso por causa de um povo que vivia nessa nação, que era o povo de Jericó. Jericó era tida como a cidade, literalmente, mais fortificada do mundo da época. Os seus muros de 6 metros de largura, cada pedra do muro pesava em torno de 200 quilos. Havia soldados marchando por cima do muro todos os dias. Havia proteção para que flechas não alcançassem. Tem um detalhe: só a altura do muro impedia que alguém alcançasse com arco e flecha, mesmo que fosse potente. Dentro do ponto de vista humano, uma cidade indestrutível. E nesse momento que nós temos aqui, nós estamos vendo uma nação que não era preparada para a guerra, porque era uma nação de pessoas, exceto Josué e Caleb. Todos os demais tinham menos de 40 anos, porque nasceram no decorrer do trajeto entre Egito e Canaã. Pessoas que não eram treinadas para a guerra, mas são esse povo que não era treinado para a guerra, que dentro do ponto de vista humano não tinham capacidade, marcharam sobre os escombros dos muros da terrível e temível Jericó. Venceram. Fato histórico havia acontecido. Só que Jericó era apenas a porta para entrar em Canaã. Era apenas o maior desafio. Era uma forma: se você entrar, agora os outros automaticamente serão menores, entre aspas. Sabe qual é o grande problema de uma grande conquista? É porque uma grande conquista, se nós não tivermos cuidado, vão criar em nós uma falsa segurança. Não, puxa vida, se eu já consegui isso aqui, eu posso conseguir qualquer coisa. Então, naquela região, a segunda cidade que eles teriam que vencer era uma cidade tão pequena quanto o nome, a cidade de Ai. E o que o Josué fez? Josué disse: não, vamos fazer o seguinte. Pegou alguns espias, mandou ir olhar a cidade. Eles foram olhar e viram que a cidade tinha poucos homens. Era uma cidade que, em sua maioria, tinha mulheres e crianças, mas homens tinham poucos. Então eles pensaram: puxa vida, acabamos de vencer Jericó. Então o que é Ai diante do nosso extraordinário, potente exército? Perceba que eles estavam colocando a confiança neles mesmos. O que é muito comum nós fazermos quando conquistamos uma grande vitória. É chegarmos ao engano de achar que conseguimos aquilo com base na nossa própria força, na nossa própria inteligência, na nossa própria capacidade. Foi isso que eles fizeram. Então chegaram para Josué e disseram: lá tem poucos homens. Para quem cansar o exército? Se você percebeu o texto que nós temos aqui, se você leu com atenção, você vai perceber que foi exatamente isso que aconteceu. Para quem cansar o nosso exército? Envia uns 2 ou 3 mil homens, e será suficiente para vencer a guerra. Então, à noite, Josué enviou 3 mil homens. Qual foi o resultado? Desses 3 mil homens, 36 quase que morreram, foram feridos. E todo o restante foram derrotados e tiveram que fugir para não morrer. O ego deles, que estava lá em cima, automaticamente caiu. A festa se transformou em choro. O texto, se você deu uma atenção, vai lembrar. O texto diz que o coração dele se derreteu como água. Toda a nação, de pelo menos 3 milhões de pessoas, começaram a chorar. Dizer: como é que pode? Vencemos Jericó e perdemos para Ai. E agora, o que será de nós? O próprio Josué rasga as suas vestes
e passa o dia inteiro diante da Arca da Aliança, chorando, lamentando, se perguntando: onde ele veio? Onde nós erramos? O que aconteceu? Refletindo, pensando. E não foi apenas ele, o texto deixa bem claro, todo o povo fez a mesma coisa. Quando termina o dia, ele não esperou passar 2, 3, um mês. Não. Quando terminou o dia, Josué disse: agora é a hora de nós voltarmos lá. E é a hora de nós lutarmos novamente contra esse povo. Só que tem um detalhe: ele entendia muito bem o que nós estamos tratando aqui. Novos começos vêm mediante novas atitudes. Ele disse que eu não vou recomeçar uma guerra contra a Ai. Vai ser uma nova guerra contra a Ai. Não vai ser mais da forma como foi. Estratégia não vai ser a mesma. O número de soldados não serão os mesmos. Ele entendeu exatamente que, para que algo mudasse, a atitude dele mediante aquilo precisava mudar. Sabe qual é o nosso grande problema? É que nós queremos sempre lutar as mesmas guerras, recomeçar. Perdemos uma batalha, aí queremos recomeçar novamente da mesma forma que lutamos antes. Qual vai ser o resultado? O mesmo. Enquanto a nossa estratégia for a mesma, o resultado vai ser o mesmo, nada muda. Para que haja uma mudança no resultado, precisa haver uma mudança na estratégia. Ou nós mudamos a estratégia, ou nós mudamos as atitudes, ou nós tomamos novos rumos, tomamos novas atitudes, ou nada muda no sentido literal. Josué poderia ter dito: mandei 3.000 homens e eles perderam a guerra, eu vou mandar mais 3.000 homens. O que é que aconteceria? Perdi novamente. Ele diria: eu vou mandar mais 3.000 homens. O que aconteceria? Perdi novamente. Ele diria: não, tá certo, vou mandar mais 3.000 homens. Eu vou ficar insistindo. Não tem aquele velho ditado que diz: não, água mole, pedra dura, tanto bate, até que fura. Mentira. Insistir no errado nunca vai dar certo. Você pode insistir à vontade. Não existe, é mentira. Água mole, pedra dura, tanto bate, até que fura. Se você insistir com uma coisa errada, pode insistir. O resultado sempre vai ser o mesmo. O errado nunca vai dar certo. A estratégia errada nunca vai dar certo. A atitude errada nunca vai dar o resultado certo. Sempre vai ser a mesma coisa. Então o que fazer? Mudar a estratégia. Ou seja, não é recomeçar, é começar de novo. É começar de outro jeito. É começar com uma nova estratégia, diferente, porque novos começos vêm mediante novas atitudes. O problema é que nós às vezes ficamos dando burro em ponta de faca. Sabemos que aquele negócio não funciona, mas a gente continua insistindo. Tem aquele negócio: eu sou brasileiro. As pessoas, o mais interessante tudo é que as pessoas ainda têm orgulho de dizer: não, eu sou brasileiro, brasileiro não desiste tudo. Só que até a perseverança requer sabedoria, né? Por incrível que pareça, a perseverança sem sabedoria se transforma em tolice. O perseverar sem sabedoria, vou fazer questão de repetir: perseverar sem sabedoria é tolice. É perseverar numa coisa que sabemos que não vai dar certo, que nunca vai ter um resultado. Então precisamos entender: ou mudamos as nossas atitudes, ou nada muda. Porque novos começos vêm mediante novas atitudes. Josué disse: não, eu não vou apenas invadir Ai novamente com 3.000 soldados, porque do contrário eu vou perder novamente. Eu não vou mais invadir Ai com a mesma estratégia de antes, porque senão vou perder novamente. Ele disse: vou mudar o número de soldados e vou mudar a estratégia. Teve coisas com certeza que deram errado na nossa vida em 2022. Como também tiveram coisas que deram certo. Aquilo que deu errado vai continuar dando errado se nós repetirmos as mesmas coisas que nos fizeram chegar ao resultado.
Nós não vamos conseguir o que não conseguimos em 2022, da mesma forma nós não vamos conseguir em 2023 se continuarmos repetindo as mesmas coisas. Precisamos colocar isso aqui na nossa mente. Eu preciso mudar para que as coisas mudem. Eu preciso mudar as estratégias, eu preciso mudar os números, eu preciso mudar, porque se você continuar somando 2 mais 2, o resultado sempre vai ser claro. Não adianta ser perseverante, 2 mais 2 é 4, hoje, daqui a 1 bilhão de anos. Tem um resultado diferente, multiplica números diferentes. Ou do contrário, nada muda, nada acontece. Algumas coisas nas nossas vidas continuam da mesma forma, porque nós não acordamos para essa realidade. Perdemos algumas batalhas na nossa vida, justamente pelo fato de não acordarmos para essa realidade. Acabamos literalmente empurrando a vida com a barriga, trabalhando em cima de resultados sem entendermos o planejamento que é necessário para que os resultados aconteçam. Josué diz: não, eu quero um resultado, eu não quero perder para Ai novamente, então eu preciso mudar a estratégia e eu preciso mudar o número de soldados. Então o que foi que ele fez? Primeiro, mudou o número de soldados. Se ele perdeu com 3 mil soldados, ele percebeu que na verdade a cidade de Ai, apesar de ter poucos homens, ele percebeu, ele reconheceu que ele subestimou a capacidade de guerra deles. Sabe o que é que falta em nós às vezes? É reconhecer a capacidade de guerrear do inimigo. Por exemplo, tem pessoas que subestimam, já vamos falar de inimigo, o diabo. Ah não, afinal de contas o diabo já é derrotado, é verdade. Mas nós não podemos subestimar a capacidade de guerra dele. Nós temos que entender que o diabo tem uma capacidade tão grande que ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos do céu a acompanhá-lo. Implica dizer que o diabo tem um poder de influência muito grande. No mínimo, ele tem uma lábia muito boa. Conseguiu convencer a terça parte dos anjos a trocar Deus por ele. Temos que reconhecer: o diabo, ele é muito bom naquilo que ele faz. Não dá para subestimá-lo, não dá para brincar com ele. Não dá para tentar se colocar, não, o diabo está debaixo do meu pé. Quantas pessoas eu já vi dizer isso e essas pessoas caíram depois? Eu tenho que reconhecer. Não dá para subestimar o diabo. Eu tenho que estar o mais próximo possível de Deus, porque do contrário eu não tenho como vencer. Do contrário eu vou acabar perdendo batalha contra ele. O que foi o que Josué fez? Josué não subestimou o inimigo. Josué disse: não. Nós subestimamos, por isso perdemos. Preste bem atenção. Todas as vezes que nós subestimamos a capacidade do inimigo, nós perdemos a batalha. Isso é tudo. Ah, mas o inimigo mais ferrenho que nós temos não é o diabo, é a nossa vontade carnal, somos nós mesmos. Não dá para subestimar também as nossas vontades. Não dá. E quando nós subestimamos as nossas, sabe aquela pessoa que diz: não, eu já estou controlado. Não, eu já posso flertar com o pecado e não cair nele. Eu já posso andar na beira do abismo, olhar para dentro do abismo, mas eu não caio no abismo, querido. Subestime não. Porque quem subestima cai. Não é sobre subestimar o pecado, é sobre fugir dele. Está vendo isso aqui? Olha para mim. Está vendo isso aqui? Carne. Claro que não é a carne, isso aqui é apenas um símbolo. Um símbolo do desejo. Isso aqui é caído. Não se subestima o que é caído. Nós fugimos. Não, mas eu sou forte demais. A primeira igreja que eu pastoreei, eu tinha um diabo. E eu descobri que ele estava dormindo com uma namorada. Ele disse: pastor, eu sou homem de Deus. Eu disse: não estou duvidando. Eu sei que sou homem de Deus. O contrário não seria diabo. Eu estou apenas lhe dizendo que não funciona. Ele funciona, me segura. Eu disse: rapaz, então você é mais forte que Paulo. Nós devemos fugir da aparência do mal. Não, mas é apenas o inverno, frio.
Das duas, meu irmão. Tem duas coisas. Ou o Senhor já não está mais nesse corpo terreno, já está no corpo glorificado. Ou então o Senhor joga do outro lado. Diz: não, pastor, o Senhor está me ofendendo. Diz: não, estou preocupado com o Senhor. Não foi 15 dias esse camarada estava no meu gabinete falando comigo, você vai cair. Eu disse: não, você não caiu, você pulou. Cair é quando eu vou andando no caminho, escorrego numa casca de banana, num barro liso, alguma coisa, e cai. Outra coisa é quando eu me lanço no abismo. Eu disse: não, você não caiu, você se lançou, é outra história. É muito comum, principalmente as pessoas religiosas. Quanto mais religiosa uma pessoa é, mais subestima o pecado. Não dá para subestimar, não tem como. Eu preciso entender a capacidade do meu inimigo. Josué subestimou a capacidade de Ai, perdeu a batalha. Agora ele diz: puxa vida, eu descobri que Ai é forte. Eu descobri que não dá para subestimar Ai. Eu descobri que não tem como vencer a sociedade com apenas 3.000 homens. Eu preciso mudar os números. Nós precisamos fazer exatamente o que Josué fez. Precisamos reconhecer que para vencermos algumas batalhas, nós precisamos mudar os números. Em que sentido? Nós queremos vencer como cristãos. E eu vou dizer aqui uma regra básica que vai nos ajudar a vencer. Ora, qual o segredo para vencer? Qual o segredo para vencer? E quando eu falo vencer aqui, estou falando no sentido espiritual, de vencermos como cristãos, de vencermos o diabo, de vencermos a nós mesmos. Como é que nós fazemos isso? Primeiro ponto, nós precisamos estar cheios de Deus. Não tem como vencer o vazio de Deus. Nós precisamos estar cheios de Deus. E aí é muito estranho, porque as pessoas dizem: como é que eu sei que eu estou cheio de Deus? Olha, como é que você sabe que está cheio de comida? Quando você se alimentou muito. Quando é que estamos cheios de Deus? Quando é que eu sei que estou cheio de Deus? Quando eu tenho convicção que me alimentei muito de Deus. E como é que nós nos alimentamos de Deus? Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós estamos nos enchendo de Deus. Não existe outro meio. Nós nos enchemos de Deus quando nos enchemos da palavra de Deus. Quanto mais da palavra de Deus tiver nas nossas vidas, acredite, mais forte estaremos contra as batalhas que estão aí fora. Quanto mais a palavra de Deus habita em nós, mais força temos para lutar as batalhas que intentam diariamente contra as nossas vidas. Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Se não for dessa maneira, não conseguimos. Acabamos parando diante dos problemas ou sendo derrotados por eles. Sabe por que foi? O primeiro motivo, porque o exército de Israel perdeu para Ai, é porque no meio do povo havia uma família que estava vazia de Deus, que era a família de um homem chamado Acã. A família de Acã havia roubado, havia pego aquilo que não era para pegar, havia levado para casa aquilo que não era para levar, de forma escondida. E por causa de uma família vazia de Deus, eles perderam a batalha, porque o esvaziamento de Deus automaticamente traz como resultado derrota em todas as áreas das nossas vidas, a começar pela principal área, que é a área espiritual. Se quisermos vencer as batalhas da vida, precisamos nos encher de Deus. Novos começos vêm mediante novas atitudes. Não importa o que passou, não importa o tempo que dedicamos para Deus, pouco ou muito, o que importa é que precisamos nos encher dele cada dia mais.
Principalmente no mundo globalizado em que nós estamos, não existe desculpa. Só não nos enchemos de Deus se não quisermos de fato. E como é que eu me encho de Deus? Mediante a palavra. Só que tem um detalhe. Para me encher de Deus, eu preciso me esvaziar do mundo. Não existe espaço para o mundo e Deus em uma única pessoa. E aí é que está o grande problema. Para se encher de Deus é muito fácil, difícil é se esvaziar do mundo. Vivemos quase que 24 horas diante de uma influência do mundo que tenta de todas as formas nos esvaziar de Deus. Só que nós precisamos entender que esse esvaziamento do mundo, das coisas que nos distanciam de Deus, ela precisa partir de nós. Sabe qual foi o doloroso para Josué? O Josué sabia que para vencer Ai, ele precisava matar Acã. Ele precisava matar uma pessoa que ele viu nascer. Porque quando eu falo que ele viu nascer, é só analisar um pouco a história. De todos que saíram do Egito, tinha 2 pessoas vivas que saíram do Egito: Josué e Caleb. Então implica dizer que Acã nasceu no meio do deserto. Josué viu Acã nascer, viu Acã crescer, viu Acã casar, viu Acã construir sua família, viu Acã ter filhos, filhas. E agora ele tem que matar Acã. Todo o contrário fez. Nada está na Bíblia por acaso. Tudo que está na Bíblia é para trazer uma lição para as nossas vidas. Você pensa que para Josué matar Acã foi algo fácil? Não foi. Acã representa a nossa carne. Acã representa as nossas vontades erradas. Acã representa aquilo que nos distancia de vencermos as batalhas. Acã representa tudo em nós que luta para nos distanciar de Deus. Acã representa o corrupto que existe dentro de nós. Acã representa o infrator que mora dentro de nós. E para usufruirmos das bênçãos de Deus, para vivermos e vencermos as batalhas de Deus, ou melhor, que Deus tem para as nossas vidas, para usufruirmos das bênçãos dele, precisamos matar Acã. E todo sofrimento, precisamos matar tudo aquilo que em nós nos leva à corrupção, tudo aquilo que em nós nos leva ao pecado, tudo aquilo que em nós nos leva ao distanciamento de Deus. Não foi fácil. As pessoas normalmente não focam nesse ponto, acham que foi fácil. Foi simplesmente fácil. Agora tem um detalhe: para matar Acã, Josué precisou fazer uma investigação muito grande para saber quem era Acã, ou perdão, para saber quem era que havia pecado, onde estava o pecado. Tudo isso aqui aponta automaticamente para o que nós precisamos fazer. Nós também precisamos descobrir o que há de pecado em nós. Porque, preste atenção no que eu vou falar aqui. Quando uma pessoa de fora vê o pecado em nós, veja, quando o nosso pecado chega ao ponto de uma pessoa de fora ver, é porque o negócio já está certo. E nós não podemos deixar chegar ao ponto de uma pessoa de fora ver. Nós é quem precisamos ver primeiro para matarmos. O que foi que Acã fez? Perdão, o que foi que Josué fez? Primeiro ponto, Josué entrou numa investigação, porque Deus disse para ele: vocês perderam a batalha, porque vocês estão vazios de mim, há pecado. Josué começa uma investigação. Agora são 3 milhões de pessoas, são 12 tribos. Então ele tira a sorte. Tirar a sorte na época não era rodar um chinelo, como no caso, eu já falei outras vezes que aconteceu. Não, tirar a sorte era usar o urim do Mim, do sumo sacerdote. Então tirou a sorte e caiu em quem? Caiu numa determinada tribo. Tirou a sorte novamente naquela tribo, caiu numa determinada família. Qual família? Família de Acã. O que foi que ele fez? Se você ler o texto completo com atenção, você vai ver que ele chega na casa de Acã. Ele bate na porta de Acã. Ele chama Acã. Acã já deve ter ficado espantado quando o viu. E ele diz para Acã: Acã,
dá glória a Deus, filho. E a Bíblia diz que Abraão não deu glória a Deus. Aqui automaticamente nós precisamos identificar. Como eu identifico o pecado na minha vida, ou a área que eu preciso cuidar na minha vida? É quando eu faço essa pergunta: qual é a área da minha vida que não glorifica a Deus? O que eu faço que não glorifica a Deus? Que conversas eu tenho que não glorifica a Deus? Que amizade eu tenho que não glorifica a Deus? Que contato eu tenho que não glorifica a Deus? O que há em mim que não glorifica a Deus? Pronto, eu já sei que se eu preciso matar, é uma cana na minha vida que vai me impedir de vencer as batalhas. Tá dando para compreender bem? Precisamos matar alguns acamas. Porque para nos enchermos de Deus, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Precisamos nos esvaziar desses acamas que acabam nos impedindo de vencer as batalhas. Qual foi o resultado? Morreu Acã e toda a sua família. E a partir disso, essa foi a primeira atitude. Lembrando, novos começos vêm mediante novas atitudes. E essas atitudes às vezes são dolorosas. Matar Acã não é nada fácil. Matar as nossas vontades, fazer uma avaliação das nossas vidas e tirarmos aquilo que é necessário não é nada fácil. Porém é necessário. Porque o cristianismo, queridos, nós precisamos entender, o cristianismo não é um segmento religioso, é um estilo de vida bíblico. Estilo de vida bíblico. A igreja não é uma instituição religiosa, dentro do ponto de vista humano, sim, dentro do ponto de vista espiritual, é uma extensão do reino de Deus na terra, e para fazer parte dele, nós precisamos vencer a nós mesmos. Ou do contrário, vamos estar enganando a nós mesmos, achando que estamos salvos, quando nem sequer experimentamos o que é salvação. Porque as nossas atitudes, eu sempre faço questão de dizer, elas falam muito mais alto que as nossas palavras. Resultado: resolveu o primeiro problema, matou Acã, agora ele precisa mudar os números. E ele fez isso. Ele mudou os números. Na primeira batalha ele foi com 3.000 soldados. Venceu? Perdeu. Na segunda batalha ele vai, olha para mim aqui. Na segunda batalha ele vai com 30.000 soldados. Na primeira ele foi com 3.000. Perdeu? Ele diz: não vou mais com 3.000. Eu vou com 30. Na segunda batalha ele foi com 30.000 soldados. Resultado: ele venceu. Ou nós mudamos, olha para mim aqui, não sei se perdemos isso. Ou nós mudamos os números, ou simplesmente nada acontece. Ele não voltou com o mesmo número de soldados, senão o resultado teria sido o mesmo. Próximo ponto, ele mudou a estratégia. Na primeira batalha, ele mandou 3.000 soldados enfrentar no tete a tete, como se diz, os homens de Ai, e eles perderam. Ele disse: não, agora vamos agir com estratégia. Vamos fazer o seguinte, isso vai estar no capítulo 8, a partir do versículo 1, depois você vou apenas citar aqui. Foi o que aconteceu? Ele disse: vamos fazer o seguinte, agora eu vou mandar 30.000 homens, e vocês fazem o seguinte, eles vão estar preparados. Eles vão estar certos de que vão vencer vocês novamente. Então faça o seguinte, uma parte vai diretamente para com eles, para que eles achem que é a mesma estratégia, e a maioria fica por trás da cidade. Quando eles verem você, eles vão sair correndo atrás do grupo pequeno. Quando eles correrem atrás do grupo pequeno, o grupo que está por trás entra na cidade e coloca fogo na cidade. Então eles vão ver a fumaça na cidade e vão voltar correndo para a cidade. Só que o grupo que colocou fogo na cidade vem correndo na direção deles. Então eles, quando estiverem voltando, encontrarão um grupo, só que já vai ter outro grupo à frente que vem correndo atrás deles também. E eles serão encurralhados e vencidos. Foi isso que eles fizeram. E foi assim que eles venceram Ai. Eles encurralharam o inimigo.
devemos encurralhar o nosso inimigo, chamado vontade da carne. Precisamos colocar, encurralhar. Como? Palavra de Deus, oração, adoração, tempo com Deus. Nós devemos usar o nosso tempo de uma forma tão grande com Deus, ao ponto de encurralharmos a nossa carne e ela não tem espaço nem para respirar. E é assim que nós vencemos. Tudo. Mas a nossa carne está atenta o tempo todo para tudo. Devemos encurralhar a nossa carne. Então quer dizer que isso vai acabar com as minhas vontades? Isso vai fazer com que nós não tenhamos nem tempo de pensar na vontade da carne, de tão envolvido que vamos estar com as coisas do Espírito. Ou nós fazemos dessa forma, ou simplesmente enfraqueceremos e seremos derrotados diante das batalhas da vida. Ou nós encurralhamos as nossas vontades e com a fortaleza de Deus, com a força de Deus vencemos. Ou do contrário, querido, nós vamos perder. Vamos continuar perdendo. É verdade que por mais esforço que nós tenhamos, por mais estratégia que utilizemos, veja outra, podemos até perder uma batalha, mas a guerra não. Uma vez podemos, veja outra, perdemos uma batalha, veja outra, falamos o que não devíamos, veja outra, tomamos atitude que não deveríamos tomar, mas se nós encurralharmos essas coisas relacionadas à carne, com certeza, devemos ter muito mais vitórias do que perdas no meio do caminho. Amém. E na medida que nós vencemos, o que foi que aconteceu quando eles venceram Maia? Eles tomaram posse de um território, porque em Canaã era assim. Quando você tinha uma vitória, aquele território foi conquistado, agora é seu. Não é diferente na nossa vida. As conquistas vêm mediante as vitórias que obtemos. As conquistas vêm mediante as vitórias que obtemos. Cada vitória que nós obtemos, em detalhe, essas vitórias são relacionadas a nós mesmos. É quando eu venço a mim mesmo. A maior batalha que eu posso vencer, que eu posso conquistar, é vencer a mim mesmo. Porque quando eu venço a mim mesmo, eu estou apto a experimentar o que Deus tem para a minha vida na terra que Ele me deu. Se você parar para observar, qual é o grande problema? O grande problema é que as pessoas estão preocupadas dizendo: olha, você vai vencer na sua vida financeira, olha, esse ano vai ser extraordinário, olha, você vai vencer na sua vida familiar, olha, você vai vencer, você vai conquistar o carro do ano, olha, você vai fazer isso. Ora, e não entendo que todas as conquistas vêm mediante uma batalha vencida, que é o vencer a nós mesmos. Porque Deus, a bênção de Deus está no fato de nós vencermos a nós mesmos e nos enchermos dele. A nossa vida, como bem sabemos, é dividida em áreas. Há 4 áreas que a nossa vida é dividida, e não tem como fugir disso. Nós temos 4 níveis de vida: vida física, vida emocional, vida intelectual, vida espiritual. Porém, a vida espiritual é o que puxa todas as outras. Se a vida espiritual não estiver bem, não vamos conseguir vencer nenhuma das outras. Podemos até conquistar algo, mas não vamos vencer. Vamos conquistar, mas não vamos ser felizes. Vamos conquistar o que queremos, mas vamos continuar sendo incompletos. Porque a única coisa que nos completa é o estar bem com Deus. É o ter aquilo que Paulo disse escrevendo aos Coríntios: ter uma consciência limpa. Consciência limpa. Não existe nada tão extraordinário na vida de uma pessoa quanto ter uma consciência limpa. E a consciência limpa vem mediante a luta que nós temos contra nós mesmos e o fato de vencermos essa luta. Precisamos, em nome de Jesus, encurralhar os nossos pontos fracos, encurralhar. Não tem um ponto fraco, então está no lugar errado. Estou na igreja errada? Não, está no lugar errado. Você está na terra. Tinha que estar no céu já. Todo ser humano tem um ponto fraco. E o que diz que não tem é o mais perigoso que tem, porque é o que vai cair nele. Não é sobre não ter pontos fracos, é sobre encurralhar os pontos fracos e dizer: não sou forte em mim, mas em Cristo eu sou forte. Em Cristo eu vou vencer. Eu vou encurralhar esse problema, essa situação, essa circunstância. Eu vou vencer em nome de Jesus.
sobre isso. Vida cristã é literalmente sobre isso. É sobre ter a convicção que em Cristo nós podemos vencer todas as batalhas. Amém? Você pode ficar de pé, por gentileza? Novos começos vêm mediante novas atitudes. Foi uma nova atitude que fez com que um novo começo existisse. A vida desse povo. Novos começos vêm mediante novas atitudes. Eu não tenho dúvida alguma de que Deus tem coisas extraordinárias para as nossas vidas, queridos. Não tenho nenhuma dúvida que esse ano pode de fato ser um ano de conquistas para todos nós, em todas as áreas. Agora eu preciso entender que a minha preocupação maior precisa ser com o meu relacionamento com Deus. A minha vida com Deus precisa ser o alvo da minha maior preocupação. Porque se eu conseguir vencer, olhe bem para mim, se eu conseguir vencer as minhas batalhas espirituais, eu vou conseguir desfrutar em todas as demais áreas, em nome de Jesus. Vou repetir: se eu conseguir vencer as minhas batalhas espirituais, eu vou conseguir vencer em todas as demais áreas. Feche seus olhos, vamos orar.